gente! Como estão? Hoje é live do Consolador. Senhor Jesus, peço que abençoe esse momento de live agora, esse momento de estudo que nós vamos ter. Peço que ilumine meus pensamentos, minha leitura, minha interpretação, para que eu faça a melhor interpretação, a melhor leitura possível para passar para essas pessoas que estão aqui para assistir. O melhor conteúdo que está dentro do meu entendimento, dentro da minha possibilidade que o Senhor me deu. Senhor, peço as bênçãos e peço que mande seus emissários de luz para perto de nós, para a casa de cada um que está assistindo, para a casa de cada um que está vendo esse estudo. Peço que mande os emissários de luz para minha casa, para limpar, para fluidificar a água de quem tem água para fluidificar e a minha também. E peço as bênçãos que assim seja. Assim é, graças a Deus. Questão 66. O preceito evangélico, assim pois, aquele que entre vós não renunciar a tudo que tem, não podeis ser meus discípulos, deve ser interpretado no sentido absoluto? Ou seja, essa passagem aqui do Evangelho, assim pois, aquele que entre vós não renunciar a tudo que tem e não pode ser meu discípulo, será que essa passagem tem que ser levada pelo sentido absoluto, pelo sentido literal? Vamos ver. Resposta. Ainda que esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo, a fortuna e a autoridade humana são também caminhos de experiências e provas. E o homem que atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção de irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhes colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar sua responsabilidade como um problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor. Em qualquer circunstância, por usar suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Então aqui, gente, está falando simplesmente que não é pra gente levar no sentido literal o assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, renunciar tudo que tem, dar aos pobres tudo que tem, que é aquilo que Jesus disse, né? Dai pros jovens, né? Dai tudo que tem aos pobres e me segue. Ele disse isso pro jovem, mas com qual intuito? Com o intuito de que o jovem se liberte da vaidade, do egoísmo, das expressões de fraqueza, orgulho, do egoísmo, vaidade, que eu já falei, né? Para que assim ele seja uma pessoa de bem, um homem de bem, né? Então é isso que a gente tem que renunciar, gente, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a cólera, isso que a gente tem que renunciar, e não o dinheiro. Porque o dinheiro é meio... Isso que eu falei é uma consequência do dinheiro, né? Muitas vezes. E é isso que Jesus quis dizer. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Parabéns pela dedicação do espiritismo. Hoje em dia é difícil ver alguém tão novo se dedicar ao bem e esquecer os prazeres materiais. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu sempre faço o meu máximo e é o meu mínimo, tá? Quer dizer, eu sempre faço o máximo que eu posso, só que isso é o mínimo, entendeu? Então vamos lá para a próxima, gente. 67. Como interpretar o movimento... Deixa eu ver se é esse mesmo. 67. É polêmica essa, tá? É polêmica. Falo que é porque é. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Então, como a gente deve interpretar o feminismo? Resposta. O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e coração do organismo doméstico.
Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado na espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, por meio de todos os abusos, prejudicando sua posição moral no discurso das existências numerosas em múltiplas existências seculares. A ideologia feminista, nos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser da reeducação da mulher para o lar, nunca para a ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelo código do homem, mas sim pela luz generosa e divina do evangelho. Olha que bonito, gente. Fala que o feminismo não é algo que vai edificar, tá? Eu sei que tem muitas seguidoras feministas, tá? Já muitas seguidoras falaram que são feministas aqui pra mim, mas Emmanuel falou isso. O feminismo atual não é algo que edifica, é algo que realmente destrói. Porque desvia as vertentes, como fala? O centro, as coisas que o feminismo fala, etc, né? São coisas que desviam do evangelho, né? E o verdadeiro feminismo, o feminismo redivivo, é aquele que põe por base o evangelho, que ainda vai existir, ele ainda não existe, tá? Ele ainda não existe. Bom? Então, Emmanuel falou tudo isso, não sou eu, não tô criticando ninguém, porque depois vem falar que a pupila falou do feminismo, a pupila falou de não sei o quê. Ó, até já acordei. Parece que a mulher só deve existir para o lar. Não, não foi isso que disse. Falou que a mulher deve se preocupar com o lar dela, mas não viver só para o lar. Entendeu? Emmanuel quis dizer isso. Enquanto o feminismo atual desvia disso, desvia dos valores evangélicos de Jesus, tá? Foi isso que o Emmanuel quis dizer. Quando vai ter tiragem de cartas? Próximo final de semana, tá? Vamos lá, gente, pro próximo. 68. Já passamos a polêmica. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem de vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Resposta. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais da terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação nos mais desenfreados egoísmos que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico da radiotelefonia do transatlântico necessita de mais verdade do que dinheiro e mais luz do que pão. Muito legal esse aqui, tá? Fala que o homem atual se preocupa muito com o ter dinheiro, ter bens materiais, ter condição, ter uma vida boa, ter status, ter fama. Porque fama e status também são coisas materiais, né? Ligadas ao material. São coisas meio, assim, abstratas, mas são ligadas ao material. Só que, no final, Emmanuel fala: o homem da radiotelefonia do transatlântico necessita de mais verdade do que dinheiro e mais luz do que pão. Então a gente acha que a gente precisa de uma coisa, que a gente precisa do pão e do pão e do dinheiro, vamos supor assim, pondo no sentido figurado. A gente precisa do pão e do dinheiro, mas na verdade a gente precisa da verdade e da luz, tá? Muito bom esse, gostei bastante do 68. Agora entramos no capítulo 12, Ciências Abstratas. Capítulo 12, Ciências Abstratas. 69. No quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas como a matemática, a estatística, a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? Resposta.
Ainda que observamos a matemática e a estatística, medindo, calculando os enumerados patrimônios de expressões materiais e a lógica orientando as atividades intelectuais, o homem nas contingências da sua vida planetária, não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade no espírito, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos que reconhecer que as suas atividades, quase todas as criaturas do ambiente, do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em sua mais profunda revelação espiritual. A ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações terrestres da Terra. Então, gente, aqui tá falando assim, exatamente assim, que a matemática, a lógica, a estatística, por exemplo, que são as ciências abstratas, elas são muito importantes porque treinam o nosso cérebro para ser lógico, para agir na lógica e para assim a gente agir na lógica nas outras áreas, né? Nas áreas que não são abstratas, tá? Muito legal, muito legal. E eu aprendi isso na escola, sabia? Eu aprendi isso na escola. A escola me ensinou de que a gente tinha que estudar matemática para aprender a lógica, né? Para o nosso cérebro ficar mais lógico e agir nas situações da vida com lógica e não com tanta emoção, né? Porque é sempre importante ter a emoção equilibrada com a lógica, com a razão. Ciências especializadas. 70. As ciências especializadas como a astronomia, meteorologia, botânica e a zoologia foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Resposta: como atividades complementares das ciências fundamentais. Esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor das entidades abstratas que se chamam civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realização propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão para a ciência integral com os valores morais na glorificação do homem redimido. Então aqui fala que a astronomia, a meteorologia, a botânica, a zoologia foram criadas para ser complemento das ciências fundamentais. São ciências especializadas, né? Mais fechado ali, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui, que eu tô vendo risada. 71. Como julgar a posição da Terra em relação a outros mundos? Então, o que a gente pode pensar aí da posição da Terra em relação a outros planetas? Será que a Terra é mais evoluída, menos evoluída, igual? O que a gente pode pensar aí da evolução da Terra em relação a outros? Resposta: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que passamos a ensinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário contralisado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol de 5.800 vezes maior do que o nosso astro do dia. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor do que o Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente à situação dos conquistadores humanos de todas as matrizes, os quais o afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Então aqui, gente, fala que a Terra é muito pequena e muito
assim, não insignificante, mas é bem pequena em relação e pouco evoluída em relação a outros planetas, outros orbes que existem, mas também é mais evoluída do que outros orbes que existem. Então a Terra tá ali no meio. Por isso que ela se chama prova e expiação, planeta de prova e expiação, ou orbe de prova e expiação. Tá bom? Podem ir comentando aí o que vocês acham, que depois que eu ler aqui, eu sempre vejo o comentário de vocês, tá? Agora a 72, gente. A 72 fala bastante disso também, de como a Terra... Essa que eu li, a 71, fala que a Terra é inferior a planetas superiores, como Capela, como sistema de Capela, né? Que, na verdade, Capela é uma estrela. Só que a questão 72 fala que existem planetas em condições piores do que a Terra? Chico Xavier pergunta. Agora, a resposta de Emmanuel é: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado do egoísmo, conhecendo planetas onde os seres que povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício da vossa parte, tendes gratuitamente um céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor, luz e santas probabilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Gente, que texto lindo, né? Então foi isso, gente. Obrigada pela live. Vou postar a live, vou deixar gravado. Então vocês vão lá na live gravada e digitam lá. Gostei muito da live, a live foi muito legal, muito top, gostei bastante. É isso. Super fã de vocês eu sou, viu? Um beijo, gente, e até a próxima.